Como andam seus relacionamentos? Deus pode dar um novo rumo à sua história. Livre-se das mágoas, alargue suas fronteiras emocionais e receba unção para ter relacionamentos de sucesso. Campanha Vitória nos Relacionamentos. Abril, em todas as igrejas, Sara. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Somos livres por meio da sua morte e ressurreição. Culto da Santa Ceia em todas as salas. O Império Humano não o segurou. Os religiosos não o seguraram. A morte não o segurou. Nada o segurou. Quando eu olho esse sepulcro, o que eu lembro? Eu lembro de tudo que Deus fez em Cristo por você e por mim. Quer dizer que Ele está perto de você para te dar o poder da vitória, da vida, poder da cura, poder da libertação, poder da restauração do seu casamento, poder financeiro na sua empresa. O que você precisa? Jesus venceu. Você também vencerá. Festas Proféticas, dia 2 de abril. Olá, meus queridos, tudo bem? Boa noite, paz do Senhor, que bom poder falar ao seu coração nessa noite, nesse domingo que já está se encerrando, mas ainda é tempo de ouvirmos uma mensagem do Senhor ao nosso coração, né? Primeiro dia da semana, e eu espero que tenha sido um domingo maravilhoso, cheio do poder, cheio da presença, cheio da glória de Deus. Querido, eu quero compartilhar com você um texto Deus colocou no meu coração logo no início dessa semana, e eu queria falar com você sobre esse texto. A gente começa aqui pela vida de Moisés, que foi um homem que fez tantas maravilhas, né, usado por Deus nesse lugar chamado terra, nesse lugar onde nós habitamos. Um homem que considerado amigo de Deus, um homem poderosíssimo. E a Bíblia relata aqui no livro de Êxodo, capítulo 33, diz o seguinte: olha, o Senhor disse a Moisés: suba, né, deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, dizendo: eu darei a sua descendência. Enviarei o anjo adiante de vocês. Eu vou expulsar os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus também. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não o destrua no caminho. Olha que coisa. Deus diz: eu vou enviar um anjo, Moisés. E esse anjo vai à frente de vocês, e ele vai guardar vocês, ele vai expulsar todas aquelas tribos que se levantam contra vocês, que é o meu povo. Vocês vão ter vitórias, vocês vão conquistar tudo aquilo que vocês sonharam, vocês vão chegar a uma terra que mana leite e mel, uma terra na qual eu jurei desde Abraão, Isaque e Jacó. Escuta, Moisés, eu sei que vocês vão conquistar, porque eu já determinei isso. E aí Moisés olha tudo isso e fala assim: por que o senhor não vai? E Deus diz: porque vocês são pessoas teimosas. Vocês são pessoas que muitas vezes ferem a minha santidade, a minha glória, Moisés. E Moisés ouve tudo isso, fica ali pensando: por que Deus não vai conosco? E a Bíblia relata que Moisés ali, ele tinha um lugar onde ele entrava e Deus o visitava na sua tenda, né? A tenda do encontro. A Bíblia relata ali que quando Moisés entrava sobre a tenda, descia ali, né, uma coluna de nuvem, e ela ficava sobre a tenda. E ali a Bíblia diz que Deus ia falar com a vida de Moisés. E a Bíblia relata também que todo o povo via aquilo e eles ficavam encantados. E não somente isso, eles também adoravam ao Senhor
por entender que Deus estava ali. Fico imaginando eu levando meus olhos pela fé a entender como que era aquela visão de um povo que olhava, a tenda ficava longe do acampamento, todo mundo olhando e falando assim, poxa, aquele cara está lá, né? Moisés está lá, e o Todo-Poderoso veio visitar, Deus desceu lá, e a Bíblia diz que o sonho de Moisés era ver Deus face a face, mas em nenhum momento a Bíblia relata que ele o viu, mas Deus em todo momento estava lá. Josué, né, filho de Nun, ficava lá próximo também, mas não via, não entrava na tenda. Só quem conseguia viver tudo isso era Moisés, porque Moisés amava a presença do Senhor. Moisés entendia assim, poxa, Deus está aqui. E aí Moisés no dia olha e fala assim, Senhor, nós vamos, né, aonde o Senhor determinar. Olha, Senhor, aonde o Senhor disser que eu tenho que ir, eu vou. E o versículo 12 do capítulo 33 de Êxodo diz o seguinte, Moisés disse ao Senhor, eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste, quem enviarás comigo? Disseste, eu conheço você pelo nome e você alcançou favor de mim, Moisés. Agora, se eu alcancei favor diante de ti, Senhor, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, aonde eu vou, Senhor, aonde o Senhor quer que eu chegue, Senhor. Me fala, Pai. E aí a Bíblia começa a dizer que Deus respondeu, escuta, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Uau! Moisés disse, sabe o que? Se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Oh, glória! Se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Há pouco tempo atrás, a Bíblia relata que Moisés tinha subido ao monte para buscar as tábuas da lei. Era um povo realmente que aprendeu a vida inteira a se corromper. E a Bíblia relata que Moisés, lá em cima no monte, Deus fala para ele, desce, desce porque o povo se corrompeu. E Moisés desce rápido ali com as tábuas da lei. E a Bíblia relata que quando Moisés chega naquele lugar, estava um povo corrompido que tinha usado todo o ouro que ganhou lá no Egito. E eles tinham construído um bezerro de ouro. E a Bíblia relata que naquele momento, Moisés perde o controle de toda a situação. Destrói o bezerro. Porque é a presença de outro Deus, segundo os homens. Mas Deus não reconhece outro Deus que não seja Ele. Tinham destruído todo um percurso que Deus já tinha feito com aqueles homens. Moisés tinha ido buscar a presença do Senhor, porque Moisés entendia e amava a presença do Senhor, mas o povo se corrompeu. Inclusive a Bíblia fala que o próprio Arão, que era um sacerdote do Senhor, se corrompeu, companheiro de Moisés na caminhada, se corrompeu com a presença de um outro ser, de algo feito pelos homens que eles intitularam ser um outro Deus, se corrompeu. Enquanto Moisés amava a presença do Senhor, Arão ia com o povo, permitia o coração do povo, né, estar junto com eles. Deus olhava e dizia assim, escuta, eu vou dar vitória a vocês, eu vou fazer vocês, né, vencedores, mas a minha presença não irá com você. E eu olho para esse texto e fico perguntando assim, do que adianta ter tudo aquilo que a gente quer? Tudo aquilo que você sempre sonhou, tudo aquilo que você quis, seu casamento, seus filhos, os seus projetos, né, aquilo que foram sonhos, que até mesmo Deus entendeu que eram grandes sonhos. O que adianta nós termos tudo isso, mas a presença de Deus não está conosco, querido? De que vale a pena? Essa é a pergunta que fica ao meu coração essa noite e a você também. Do que adianta você ter casado e o teu casamento não influenciar nada ao reino de Deus? Do que adianta teus filhos não influenciar nada ao reino de Deus? Teus filhos não terem sido resposta de oração, de uma vida diária, de joelhos no chão? Do que adianta você estar na igreja, mas Deus não estar com você? Deus foi enfático quando Ele falou assim, vocês vão, darei as vitórias, mas a minha presença não estará junto com vocês. Eu olhei e falei, meu Deus, que dia mais difícil.
Por que ouvir isso? Moisés era um homem que entendia. Moisés não estava interessado nas promessas de Deus. Biblicamente, Moisés estava cada vez mais querendo o Deus das promessas. Não eram as promessas de um Deus. Moisés olhava e falava assim: se o Senhor não for comigo, nem me faça sair deste lugar. Às vezes eu vejo as pessoas com excesso de preocupação, pessoas cada vez correndo mais atrás de ações que não lhe edifica nada. E se elas estão preocupadas, eu aprendi uma coisa: é porque elas estão fora da presença de Deus. Elas já não sabem mais quem Ele é. Num mundo tão corriqueiro como o de hoje, num mundo onde as informações são rápidas e nós temos ainda que entendê-las, se são fake, se são verdade. Rui Barbosa já dizia há mais de 100 anos atrás: haverá um tempo que você ser uma pessoa verdadeira lhe trará grandes danos e prejuízos. Hoje, a humanidade já não sabe mais o que é certo e errado. E elas vão por vozes. Elas vão muitas vezes por pessoas que não estão nem na presença do Senhor. Aquele povo não entendia quem tinha sido Deus. Quando você começa a ler a palavra de Deus, foi a presença de Deus que abriu o mar vermelho. Foi a presença de Deus que fez a água sair da rocha, querido. Foi a presença de Deus que trouxe o maná. Foi a presença de Deus que trouxe as cordonizes. Foi a presença de Deus que trouxe Lázaro de vida à volta. Foi a presença de Deus que fez Paulo e Silas sair da prisão. Foi a presença de Deus que fez o muro de Jericó cair. Não foram aquelas pessoas. Foi Ele. Eu tenho quase há 20 anos ou mais célula na minha casa. Muitas pessoas me questionaram: você não precisa não, o senhor já é pastor. Mas sabe por que eu tenho minha célula na minha casa? Porque eu quero que a presença de Deus continue naquele lugar. Eu quero que Deus esteja lá na minha casa, não importa. Se for eu, a minha esposa e meus filhos, vai haver célula. Sabe por quê? Deus tem que estar naquele lugar, porque nós amamos a presença dEle. Se o seu namoro, seu relacionamento não tem a presença de Deus, isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso vai ferir você, vai destruir. Lembro-me que no meu namoro, até hoje no meu casamento, o nome mais gerado dentro da minha casa é Deus. É Jesus Cristo. Por quê? Porque é Ele que é edificado. E principalmente porque o nome dEle é fortalecido, é construído, é gerado na vida dos meus filhos. E a presença dEle é aquilo que mais nos importa diariamente. Que diferença faz a gente ter Deus nas nossas vidas? Que diferença faz você ter o status que você tem, conhecido como bom, que você é capaz? Que diferença faz? Eu vi isso de exemplo na minha casa, na minha família. A minha mãe trabalhou 35 anos no mesmo lugar. E chegou um dia que eles falaram tchau para ela. E tchau, não teve despedidas. Para eles, foi normal pagar o salário. Para elas, o normal, a vida dela era trabalho. Mas não tinha a presença de Deus. Nós fazemos ações e movimentos achando que a vida inteira nós vamos ficar no mesmo lugar. Mas aí Deus também faz alguns movimentos. E os movimentos que Deus faz é para entender: é importante a minha presença ou é mais importante quem você é? Seu dinheiro vale mais do que a minha presença? Moisés olhou e falou: se o Senhor não for, nem me faça sair deste lugar. O que faz a diferença é a presença de Deus todos os dias das nossas vidas, através das nossas orações, das nossas entregas. A Bíblia relata no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas 10. A Bíblia relata que havia um homem chamado Jesus Cristo. E ele estava passando por um lugar, ali já em Betânia. E aí, no versículo 38, diz o seguinte: quando eles seguiam viajando, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que se assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu destino. Marta
agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor lhe disse: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus hospedado na casa de Maria e de Marta, né? E aí que eu acho a coisa mais interessante. Todas as vezes que a gente recebe alguém em casa, a gente sempre quer fazer o melhor, o melhor. Eu lembro de um casal de amigos que nós tínhamos, né? E tínhamos suas dificuldades financeiras, mas sempre que nós íamos à casa dele, gente, era um banquete, era uma coisa fantástica. Eles faziam o melhor para nós. Você sabia, você saía de lá quase que o caminhão, a van do SAMU te esperando, de tanto que você comia naquele lugar. Eles preparavam o melhor, não eram 1, 2 triplos de carne, não, eram vários. E ali eles faziam o melhor. Eles falavam: pastor, que bênção ter o senhor na nossa casa. E tinha uma coisa que era interessante: o filho sempre falava: pastor, volta mais vezes aqui, porque quando o senhor vem, a gente come o melhor. Eles amavam nos receber. E nós também amávamos ir lá. Não íamos por causa do alimento, mas íamos porque era uma família que nós amamos muito. Hoje eu moro em Maringá, mas era uma família muito querida por mim e por minha esposa. E aí, todas as vezes que nós íamos lá, um banquete. Todos nós se preparamos para receber bem nossas visitas. Todos nós damos o melhor, compramos o melhor. Parece até que Deus gera um dinheirinho naquela hora para a gente poder pôr o melhor na nossa mesa, né? Uma vez eu fui na casa do missionário Rui, ele colocou uma rosca lá, que olha, eu vou falar, ele está rindo aqui, ele que está filmando só por Deus. Ele olhava e falou: pastor, tá bom? Eu falei: tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Mas ele colocou o melhor, aquilo me marcou bastante, né? Eu falei assim: ele quer matar o pastor que é diabético, não é possível, né? Mas voltando à palavra de Deus, tudo faz com que a gente faça o melhor para as pessoas. Eu lembro da minha mãe, alguns já ouviram essa história. Ela tinha em casa uma prateleira, e lá ela colocava aqueles pratos bonitos, aquelas xícaras bonitas, e às vezes a gente ia almoçar e faltava um ou outro prato. Vivíamos uma vida muito simples, né? Podia se registrar de pobreza, e esperava um comer, lavar o prato para o outro comer. E eu lembro que eu perguntava para minha mãe: por que não pode pegar um prato daquele que está lá? Falava: não. Aquele prato lá, a xícara, é para quando vem alguma pessoa especial, vem nos visitar. E aquilo me incomodava, que um dia eu falei: mãe, mas se nós somos filhos e não somos mais especiais do que essas pessoas, por que a gente não pode pegar lá, mãe? O que leva a senhora a entender que a senhora não nos permite comer aquilo que é o melhor? E eu tenho convicção que Deus preparou o melhor para mim e para você. Você diz amém? Eu tenho convicção que Deus nos coloca o melhor na nossa mesa, os melhores pratos para mim e para você, porque assim é quem nos ama. Quem ama dá o seu melhor. Deus provou o seu amor dando o melhor que Ele tinha, o seu Filho. Nós provamos o nosso amor aos nossos filhos dando o melhor. Nós provamos dando a Cristo a nossa casa, o nosso ser, o nosso eu. Marta planejava tudo, a Bíblia fala. Quando Jesus chega ali na casa dela, ela deve ter corrido atrás. Escuta, eu vou colocar os melhores pratos à mesa. Vamos colocar os melhores talheres. Escuta, eu vou colocar a melhor toalha que eu tenho sobre a mesa, porque na minha casa existe a presença, né, daquele que é o maior de todos, o autor da vida. Escuta, dia de festa, vamos celebrar. E a Bíblia diz que ela começou uma correria, e ela começou a correr, e Jesus olhou e viu que ela estava atribulada, a Bíblia fala. E ela começou a doar seu tempo pelaquilo que nós chamamos dos afazeres da vida. Marta começou uma correria: peraí, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que colocar o melhor. Ela começou a perder o tempo dela, o tempo da presença dele. Enquanto a outra irmã
mergulhou aos seus pés, a Bíblia fala. Marta, naquele momento, estava tão atribulada que ela olha e fala assim: Jesus, a minha irmã não pode vir me ajudar, porque só ficou ela aí, e eu preciso de ajuda. E Jesus deixa bem claro quando ele diz: ó, Maria escolheu a boa parte, e isto não lhe será tirado dela. Marta foi ao contrário. Ela começou a imaginar assim: peraí, eu vou provar, vou mostrar quem eu sou. Imagina aquela mulher querer colocar o melhor da culinária. Imagino ela falando assim: ó, Jesus, eu fiz esse aqui, é o melhor pão aqui da nossa cidade. Mas ela não sabia que ela estava falando com o pão da vida. Olha, Jesus, eu quero te dizer uma coisa, essa é a melhor carne. Mas ela não sabia que estava falando com aquele que mandou codornizes para o povo do deserto. Olha, Jesus, nós temos aqui na nossa região aqui a melhor água da vida. Mas ela não sabia que estava falando com a água da vida. Os afazeres atribularam ela, tiraram a presença de Jesus da vida dela. E pode ter sido isso com você, comigo. Em algumas etapas das nossas vidas podemos ter errado. Tiramos a presença para podermos viver aquilo que o nosso coração anseia e deseja. Atordoada. A pergunta que eu quero fazer para você que está me ouvindo essa noite é: como é que pode duas pessoas no mesmo ambiente, uma viver com a presença e a outra sem a presença? Moisés disse: sem a tua presença eu não irei. Uma irmã correndo atrás de tudo, dentro da mesma casa, do mesmo ambiente, e a outra servindo a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus falou duas vezes: Marta, Marta, tão atribulada que ela estava. Quando a gente se envolve em demasias, em problemas, isso nos causará estresse, desequilíbrio nas nossas vidas. E aí nós iremos perder a presença do Senhor. Muitos buscam tantos afazeres que abrem mão de usufruir da presença ilustre da vida de Jesus Cristo. Marta, Marta, calma, Marta, calma. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre essa presença. O Todo-Poderoso está dizendo: eu sinto falta de você. Eu sinto falta das suas orações. Eu sinto falta do seu diálogo. Eu sinto falta da presença do Espírito seu me buscando. Hoje Deus está dizendo para você: a minha presença já não é mais algo notado na sua vida. Você abriu mão da minha presença pelos manjares da vida. Você desistiu. Você não quer mais a presença, você quer apenas o sentir. Mas eu me envolvo, porque eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Hoje Deus está dizendo a mim e a você: abra mão daquilo que te aprisionou, daquilo que roubou você de mim. Abra mão disso. Volte a mergulhar na minha presença. Volte a estar junto comigo. Volte aos seus jejuns, volte à sua oração, volte à sua vida de renúncia, de entrega. Muitos de vocês não estão na casa do Senhor hoje. Mas eu sei que muitos que estão ouvindo hoje, se pudessem ter um altar para se prostrar e dizer: Senhor, eu me arrependo da minha vida, eu me arrependo das minhas trocas. Senhor, eu me arrependo daquilo que eu fiz. Iria se prostrar no altar e dizer: olha, move as águas sobre a minha vida. Mas hoje não tem altar, mas você tem seu coração. Esse é o altar. Esse é o ambiente onde ele disse que ele entraria sobre as nossas vidas. Esse altar, teu coração, é lugar de decisões, de escolhas. Escolha entrar na presença do Senhor. Permita-se que Ele venha sobre a sua vida e poderosamente Ele vá quebrando essas cadeias, correntes, grilhões, vá quebrando esse sistema que te aprisionou. Permita ao Senhor agir de uma maneira como na qual você nunca viu e nunca permitiu Ele andar dentro de você. Presença. Duas mulheres, uma buscando, a outra abrindo mão. Eu sei que nesses dias não tem sido fácil, mas a única saída
é a presença. Quando eu me deleito ali na presença do Senhor, e qualquer fala de Deus provoca choro, provoca as nossas lágrimas. Porque o coração já não está mais contrito, ele já não está mais abatido, ao contrário, a gente busca força no Senhor. A presença de Deus é tudo. Em alguns momentos da vida eu gosto de ficar sozinho ouvindo minha música, e ali eu deixo as águas que lavam, as águas que curam, as águas que me restauram, as águas que me fortalecem. Eu sei que aí na sua casa, nós estamos de quarentena, Deus pode te visitar essa noite e dizer: a minha presença é o que te basta. A minha presença é o que te fortalece. A minha presença é o que quebra essas cadeias sobre a sua vida. A minha presença é que tira todo o tormento. Ele estava naquele ambiente. Mas as duas irmãs não perceberam. Uma sim, a outra não. Uma mergulhou, se prostrou. A outra foi fazer os afazeres da casa, acreditando que no final ele poderia dizer assim: olha, que bela comida, que coisa mais gostosa, foi muito bom. Mas ele olhou e falou assim: o que foi dado a Maria, nunca mais isso lhe será tirado. E eu espero que aquilo que Deus te deu nunca seja tirado da sua vida. Mas não se esqueça, é a presença que nos faz ser. É a presença através do Espírito Santo que nos fortalece todos os dias. E nada vai ser te tirado. A Bíblia relata que Jó, ele perdeu tudo. Mas a vida dele não pôde ser tirada, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jó achava graça aos olhos do Senhor. Ou seja, sabe o que a Bíblia estava relatando ali naquele momento? Você não vai perder a vida, sabe por quê, Jó? Porque a presença de Deus é algo muito forte na sua vida, e isso te proíbe a vida, roubar tudo que ela quer de você. Deus te guarda ainda, sabe por quê? Porque Deus participa na sua vida diária, Jó. Ah, queridão, Deus está dizendo essa noite: eu estou com saudade de alguns de vocês. A minha presença sempre foi muito forte. E chegou a hora de você mergulhar na presença dEle e dizer: Senhor, eu quero refazer a minha história de vida. Eu quero buscar o Senhor enquanto eu posso invocar o Senhor. Eu quero deleitar o meu coração diante do Senhor, porque eu creio que aquilo que o Senhor vai fazer vai abrir a minha mente, vai me fortalecer, vai me trazer uma nova visão. Vou poder enxergar com os olhos da fé, vou poder cada dia mais entrar aonde o Senhor está, porque aonde o Senhor está, ali a paz, ali a segurança, ali o Senhor me guarda e me protege. Moisés disse: se o Senhor não for, nem me faça sair desse lugar. Por isso, que nessa noite você possa voltar de novo ao lugar aonde você nunca deveria ter saído. Que você possa usufruir da presença do Senhor. Que você possa olhar e dizer assim: uau, que bênção. A Bíblia relata que Moisés entrava sozinho na tenda e Deus vinha sobre ele. E sabe o que Deus quer fazer com você nessa noite? Ele quer entrar sobre a sua vida e dizer: a minha presença te basta e eu vou com você. Com Moisés, Deus disse: eu não vou com esse povo. Mas hoje Deus está dizendo: eu vou com você, aonde você for eu vou. Desde que você ame a minha presença. Desde que você abra mão daquilo que você acha que é importante. Mas o mais importante sou eu na sua vida. Te louvo pela sua vida. E quero declarar: Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Busque a presença do Senhor. Busque estar perto dEle. Busque a sua palavra. Busque a santidade. Busque ler. Busque jejuar. Busque viver uma vida de intimidade. Não é aquilo que você faz que é tão importante. O mais importante é o que Deus faz sobre as nossas vidas. E Ele ainda continuará fazendo. Quero orar por você. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Pai querido, eu te louvo pela vida dessas ovelhas que o Senhor nos colocou a andar debaixo do nosso ministério, do nosso chamado. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus: o Senhor continuará fazendo grandes coisas na vida de cada um que está nos ouvindo. Que o Senhor possa abrir as emoções, que o Senhor possa trabalhar no coração dos meus irmãos e declarar para eles que a presença do Senhor é algo que mudará o seu interior,
assim também como toda a vida dela, toda a família, toda a casa, eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Quero te dizer uma coisa, a ausência fala mais forte do que presença. Por isso, não deixe a ausência falar, deixe a presença. E quanto mais houver presença, mais Deus estará agindo poderosamente na sua vida, assim no seu trabalho, na sua casa, no seu comércio, nos seus negócios, com seus filhos, com sua esposa. Eu quero profetizar bênçãos e bênçãos sem medida. Deus abençoe. Bom domingo, bom descanso, boa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Livros para você entender o significado da Páscoa, a beleza de Cristo e o caráter do cristão, Restituição. Na compra de um desses livros, você ganha o Vivendo Dias de Plenitude.